Olá, a paz do Senhor Jesus. Você está assistindo ao canal Semeando Palavras de Vida. Eu sou Graziele Amorim e quero meditar com vocês mais uma vez na Palavra do Senhor. Esse é o segundo de 2 vídeos em que nós estamos falando sobre restaurando o altar da comunhão e da adoração. No primeiro vídeo, nós falamos sobre o rei Ezequias e as reformas que ele fez em Jerusalém. Nesse segundo vídeo, nós queremos meditar um pouquinho sobre a passagem bíblica de Elias e os profetas de Baal. Nos tempos bíblicos, o altar simbolizava a comunhão e a adoração entre o homem e Deus. Simbolizava a vontade do homem de oferecer algo seu, alguma coisa que lhe pertencia a Deus. Simbolizava sacrifício, simbolizava perdão e também a presença de Deus que descia para receber a oferta apresentada naquele ato de adoração. Quando um altar estava em ruínas, significava que a vontade de ofertar, a vontade de entregar algo tinha acabado, tinha terminado, que a aliança com Deus estava rompida, que a fidelidade de Deus fora abandonada e que Deus já não era mais primazia. Quando um altar estava desconcertado ou estava em ruínas, tudo isso apontava para uma frieza espiritual. Várias são as situações que levam um altar a estar em ruínas. E nós vamos meditar um pouco sobre a vida de Elias e do povo de Israel e as situações que condicionaram o altar desconcertado. Se nós observarmos o contexto histórico, Israel, nos tempos de Elias, estava passando por uma grande crise política e religiosa. O reinado de Acabe, ele é considerado um dos piores vividos por Israel. Acabe herda o reino de seu pai, Omri, e também a maneira leviana e descompromissada de reinar. Em 1 Reis, capítulo 16, versículo 30. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Além de uma crise política, Israel estava vivendo também uma crise religiosa, pois Jezabel, esposa de Acabe, ela começa uma grande perseguição religiosa, matando os profetas do Senhor. Os profetas de Baal e Aserá comiam na mesa de Jezabel, tinham todas as regalias, enquanto os profetas do Senhor estavam escondidos em cavernas ou em covas de 50 em 50. Havia no reinado de Acabe uma inversão muito grande de valores, e é nesse contexto que vive o profeta Elias. Elias também está vivendo no meio de uma geração totalmente corrompida, totalmente afastada de Deus. A comunhão do povo com Deus estava quebrada. Já não havia mais adoração. Os prazeres carnais estavam sendo mais desejáveis. E o povo estava com muito medo da grande perseguição religiosa. Mas Elias, ele não se conformava com aquela situação. Se nós analisarmos, hoje nós estamos vivendo situação semelhante. Há uma corrupção muito grande em nosso meio. Há uma inversão de valores na sociedade, nas famílias. Muitos estão seguindo lideranças com todos os tipos de heresias possíveis. A idolatria está tomando o coração de muita gente. E muitas pessoas têm colocado tantas outras coisas em primeiro lugar na sua vida e virando as costas para Deus. Mas Elias, no seu tempo, ele não se conformou com aquela situação. Ele começou a agir diferente dos demais. E a Bíblia vai nos dizer, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, no capítulo 17, versículo 1, ele diz: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias vai proferir estas palavras para que não chova sobre a terra. É interessante percebermos que Baal era considerado o deus da fertilidade.
E também acreditava-se que ele era o Deus das tempestades e do sol. E olha só o que Elias vai fazer. Ele vai proferir as palavras de que não vai chover sobre a terra. Então ele tinha plena convicção de que Baal não podia fazer nada. Baal não podia trazer chuva sobre a terra. Porque Elias sabia que o Deus a quem ele servia é o Deus que comanda todo o universo. Então Elias convoca os profetas de Baal para um desafio no Monte Carmelo. Eles iriam clamar ao seu Deus, e Elias ia clamar ao seu Deus, e o Deus que mandasse fogo seria o verdadeiro Deus. Quando Elias chega ao monte, diante dos profetas, ele percebe que o altar estava quebrado. É necessário, então, nós estarmos atentos ao nosso altar e perceber quando a comunhão não está bem. Deus nos chama, nessa meditação, para fazermos uma autoanálise de como está o nosso altar. Assim como eu comentei de Ezequias, o primeiro passo para a restauração é perceber que algo não está bem, que algo está desconcertado, que algo está quebrado, para então começar a reforma. Restaurar o altar significa reparar, consertar, recuperar, pôr de novo em bom estado. Restaurar o nosso relacionamento, dedicação e serviço a Deus. Aquilo que algum dia cremos e praticamos e que por algum motivo nós deixamos, nós abandonamos. Restaurar o altar é reacender o fervor, o ânimo, a paixão pelo Senhor e pelo seu reino. É voltar ao primeiro amor. Elias então começa a restaurar as pedras do altar, restaurar, colocar em ordem. Depois que Elias restaurou o altar, ele pôde vivenciar um grande milagre. Deus manda fogo do céu. Quando eu restauro o meu altar, quando eu faço uma análise interior, quando eu percebo que não está indo bem, quando o Espírito Santo me orienta a algo que eu estou fazendo e não está agradando a Deus, e eu mudo as práticas, eu estou restaurando o meu altar interior. E quando eu restauro o altar, eu estou apontando tudo para Deus. Nada é de mim mesma, nada é pelas minhas forças, nada é pelo meu braço forte, mas tudo é Deus. Quando eu restauro o altar, eu estou colocando Deus em evidência, Deus em primeiro lugar. Quando eu restauro o altar, eu estou dizendo que Ele deve ser adorado. E tudo que aponta para mim deve ser esquecido. Quando eu restauro o altar, eu compreendo que não há prosperidade terrena, não há bens materiais, não há milagres nesta vida mais importantes do que a minha comunhão e a minha intimidade com Ele, porque Ele é o único Deus. Romanos, capítulo 11, versículo 36 diz: porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Quando eu falo que depois do altar consertado, Elias orou e presenciou o grande milagre, eu não estou falando que se nós restaurarmos o altar e a comunhão com Deus, nós vamos viver apenas milagres individuais. Mas eu estou dizendo que se nós restauramos o nosso altar e a nossa comunhão e a nossa adoração a Deus, nós iremos vivenciar milagres coletivos. Milagres não só para a minha vida, não só para a sua vida de forma individual, mas milagres para toda a nossa nação. O que foi necessário para aquela nação no tempo de Elias reconhecer Deus como Senhor? E aí eu pergunto nessa meditação bíblica, o que é necessário para a nossa geração, para a nossa nação reconhecer Deus como único e verdadeiro Senhor? Quando eu restauro o meu altar, quando você restaura o seu altar, quando nós vivemos uma vida de comunhão, de inteira adoração, de inteira entrega ao Senhor e fazemos aquilo para que fomos chamados,
e nos colocamos à disposição para fazermos aquilo para o que o Senhor nos chamou para fazer. Toda uma nação, todo um povo reconhece Deus como o único e verdadeiro Senhor. Então essa história de Elias e os profetas de Baal, ela traz na sua narrativa um Deus que é todo poderoso. Um Deus que ouve oração, um Deus que faz milagres, um Deus que resolve situações que aos olhos humanos parece até impossível. Um Deus que controla a chuva, que controla o tempo, que controla o vento, que dá vitória ao seu povo. Um Deus que está acima de todos os deuses. E nos nossos dias de hoje não é diferente. O nosso Deus, ele é imutável. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que se mostrou para aquele povo como o único e verdadeiro Deus, ele se mostra para nós hoje, nessa geração, nesse tempo. O que é necessário fazer? Restaurar todos os dias o meu altar, o seu altar, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Ele, para que Ele possa usar a minha vida e a sua vida para mostrar para toda essa nação que Ele é o único Senhor e fora dele não há Salvador. Então essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje. Medite nessa palavra, que ela esteja na sua mente e no seu coração e viva esta palavra, amém? E eu quero pedir mais uma vez, você que não é inscrito no nosso canal Graziele Amorim, Semeando Palavras de Vida, inscreva-se, curta os vídeos, dá um joinha lá, compartilha e me ajuda a espalhar aí a palavra do Senhor Jesus a muitos corações. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau!